está cada vez mais comum a oferta de seguros, entre muitas aspas aí, por entidades, associações, cooperativas, sociedades, seja lá qual o nome que eles utilizam, prometem uma proteção até superior a um seguro tradicional para os médicos, dentistas e profissionais da saúde. Estão contratando um seguro de fato, se é confiável, quais são os cuidados que eles precisam ter para contratar uma apólice com uma seguradora e ter as garantias legais que existem no Brasil para um seguro, que são fiscalizadas pela SUSEP e que na hora do sinistro, se tiver algum problema, ele tem a quem reclamar. Então é exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Porque para as pessoas que não são da área, fica difícil entender qual a diferença de uma apólice coletiva, de uma apólice individual com uma seguradora e de um contrato de prestação de serviços que, em tese, oferece um seguro, mas, na verdade, está simplesmente oferecendo uma prestação de serviços e o cliente não tem garantia nenhuma com relação a uma possível apólice de seguros. Vou te explicar como funciona quando você contrata um seguro. Ao contratar uma apólice, você vai receber link para efetuar o pagamento. Esse pagamento é feito diretamente para a seguradora. Então, quando você contrata uma apólice de seguros para você, o pagamento é feito para a seguradora, seja por boleto, seja cartão de crédito. Esse link que vai até para o cartão de crédito, quem recebe é a seguradora. Então, esse é o primeiro ponto que você deve observar. Se você está pagando para uma outra empresa que não é seguradora, então, muito provavelmente, você está contratando uma prestação de serviços cuja uma das promessas é te garantir numa apólice que, na verdade, você não tem, porque não foi você que fez um pagamento, uma contratação direto para a seguradora. Como que eu sei se a empresa que eu estou efetuando esse pagamento é uma seguradora ou não? Bom, é muito simples, né? Você pode jogar até no Google essa informação, porque já vai aparecer ali o site e você vai conseguir ver se é o site de uma seguradora ou não. No site da seguradora, é obrigado a constar um número SUSEP de registro dela. Então, lá, provavelmente no rodapé do site, vai ter o número da SUSEP de registro. Se tiver escrito corretagem de seguros e o número da SUSEP, aí não é uma seguradora, tá? É uma corretora. E tome cuidado, porque se você está efetuando o pagamento por uma corretora, aí você não está fazendo direto para a seguradora. Quando você contrata um seguro, a seguradora é obrigada a seguir as regras legais relacionadas a seguro. Tem uma série de normas, inclusive, da SUSEP, do Conselho Nacional de Seguros. Você também está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é muito mais benéfico para o consumidor do que para a empresa. Então, você tem muito mais direitos. E se tiver qualquer problema no sinistro, você vai poder reclamar na ouvidoria, que a seguradora é obrigada a ter um canal de ouvidoria. Você pode reclamar na SUSEP, antes de precisar, se for o caso, ingressar com uma ação judicial. Além de tudo isso, a seguradora é fiscalizada pela SUSEP em relação às finanças. Então, a SUSEP verifica se a seguradora está fazendo as reservas de sinistro, os pagamentos, se existe um contrato de resseguro dando base para todas aquelas apólices que ela está emitindo, porque não é assim, a seguradora está emitindo um monte de apólice adoidado, e será que ela teria dinheiro para pagar tudo isso? Como que funciona? Existe um cálculo, existe uma regra que é estabelecido pela SUSEP e que ela verifica periodicamente os dados de cada seguradora para justamente ver se não está colapsando, se não tem um risco de insolvência e etc. Alguns podem falar, mas a seguradora pode vir a falir, né? Isso pode acontecer. Só que até isso acontecer, existe uma série de mecanismos e protocolos que a SUSEP já acende o sinal de alerta. Então, a seguradora precisa cumprir muitas regras, é um mercado regulado, fiscalizado, assim como existe o Banco Central que fiscaliza as instituições financeiras, existe a SUSEP que fiscaliza as seguradoras e tem o poder, inclusive, de intervir na administração, de multar administradores e etc, tá? De que tem um órgão regulador verificando a saúde financeira, a idoneidade dessa companhia. Quando você contrata esse serviço que eles vendem como blindagem jurídica, gestão patrimonial, profissional, sei lá, 1000 coisas que eles inventam nome, e tem uma série já de empresas pelo Brasil oferecendo esse tipo de serviço, o que eles fazem? Eles te vendem a defesa, né? Eles falam que você tem direito à consultoria jurídica, que existe uma apólice que vai te dar cobertura
caso você seja processado de até, sei lá, 500 mil reais, por exemplo, e aí eles colocam ali um monte de benefício, aí, sei lá, você vai ter desconto em empresa, você vai poder ligar para alguém para tirar uma dúvida não sei das quantas, enfim, e fundamentam especialmente que no caso de ação judicial, existe uma apólice. Até existe, mas é uma apólice contratada por essa empresa que está prestando o serviço para você. Então, o segurado dessa apólice é essa empresa. Então, digamos que o nome da empresa é Blindagem Jurídica. A apólice é da blindagem jurídica, o segurado é a blindagem jurídica. E você não recebe a cópia do contrato na íntegra. Você não recebe as informações das condições gerais, igual quando você contrata um seguro. Por quê? A relação entre os seus benefícios, os seus direitos, os seus deveres e até as exclusões está no regulamento dessa associação ou no contrato que você celebrou com essa entidade, com essa empresa, e não a regra que está lá na condição geral. Ou seja, você não tem as mesmas coberturas que um segurado de verdade tem. Você não tem acesso à seguradora. Quando você vai avisar um sinistro, se você ligar para a seguradora, eles vão falar que você não é segurado e vão falar para você procurar a empresa que vendeu, né, essa prestação de serviços. Aí, se essa empresa demorar, se essa empresa tiver condições abusivas, se essa empresa tiver colocando muito mais médicos do que teria capacidade naquela pseudo-proteção que ela contratou para ela mesma, né? Você não tem controle nenhum, porque é uma empresa fechada, não é uma atividade regulamentada, então ela não é fiscalizada pela SUSEP, ela não é fiscalizada por nenhuma autarquia, ela faz o que ela quiser, é como qualquer empresa de consultoria. Um outro ponto é que muitas dessas empresas, elas são constituídas como associações, ou sociedades, né, que todas as pessoas ali que fazem parte seriam associados ou seriam sócios. Por quê? Quando tem essa constituição jurídica, se o cliente, o médico, processa essa instituição porque ele não recebeu, porque não foi entregue aquilo que foi prometido, ele não é sujeito do Código de Defesa do Consumidor. Porque para o judiciário isso não é uma relação de consumo, isso é uma relação associativa. Então, eu não tenho os mesmos direitos do Código de Defesa do Consumidor, que se houver ambiguidade é a favor do consumidor, os abusos todos vão ser a favor do consumidor, né? Enfim, é tudo pró-consumidor. Você perde esse direito. Você não tem um canal de ouvidoria, você não pode reclamar na SUSEP, não tem como reclamar, porque não é uma seguradora. Então, você não tem nenhuma das garantias que uma apólice de seguros te dá, legalmente falando, e até sobre os controles da empresa. Você é obrigado a manter a sua continuidade naquele contrato até a decisão final de uma ação judicial. E quando nós falamos de decisão final de ações judiciais que discutem erro médico, por exemplo, a gente está falando de 5, 7, 10 anos. Então, você é obrigado a continuar pagando durante 7 anos, porque se lá no 7º ano você for condenado e você parou de pagar no último, você não vai ter direito a nada. Numa seguradora, isso não pode acontecer, tá? Ainda que a seguradora escrevesse uma cláusula dessa, não teria aplicação, porque isso é extremamente abusivo. No seguro, você avisou o sinistro. Então, hoje o paciente te processou. Você decide não renovar o ano que vem a sua apólice. Você perde a cobertura para esse sinistro? Não. Você vai continuar tendo direito aos custos de defesa, ou seja, o advogado paga, as custas judiciais, perícia, se for necessário, etc. E daqui 7 anos, se você for condenado, a seguradora vai pegar a verba que tinha na apólice e vai pagar essa condenação. Você não é obrigado a renovar a apólice para ter cobertura no sinistro. Avisou o sinistro, aquele sinistro já está no jogo, a seguradora já vai ter de indenizar, diferente do que acontece nessas empresas. Então, tome muito cuidado, porque os profissionais há uma percepção de que é a mesma coisa, que é tranquilo, porque é comum elas participarem em congressos, eventos médicos, e por estar ali num ambiente de confiança, que você acredita nos parceiros envolvidos e tudo mais, você acha que você está fazendo um ótimo negócio, que é um seguro com muito mais coisas, e na verdade não é. Eu não tenho nada contra as empresas venderem uma consultoria, seja uma consultoria jurídica, seja uma consultoria que além do jurídico envolve outras coisas, tá tudo certo. O que não pode é falar que está vendendo um seguro para você, porque ela não está vendendo um seguro. Ela tem uma apólice que é dela, que você não tem acesso às condições, quando é renovado, qual o valor que ela pagou de prêmio no total, qual o número
número de médicos que estão indiretamente protegidos, né, em tese, por essa pólice. Você não consegue ter nenhuma informação, nenhuma. O que você recebe é um certificado da seguradora, né, que algumas seguradoras, infelizmente, participam desse tipo de negócio, o que vai contra ao mercado delas mesmas, né, porque não pode ter esse tipo de comercialização, mas enfim, tem seguradoras que fazem isso. Aí ela emite certificados que ela não está colocando como segurado individual ali na carteira dela, e quando você pega esse certificado e vai lá avisar o sinistro, ela fala, não, você é cliente lá da blindagem patrimonial, então você tem que entrar em contato com eles e seu atendimento é todo por eles. Inclusive, se você for contratar uma pólice nessa seguradora que você recebeu esse papel, né, que normalmente é 1, 2 páginas no máximo, esse certificado falando que você era segurado, ela não te reconhece como renovação e nem te dá retroatividade, porque no seguro de RC profissional, conforme você vai renovando, vai aumentando o seu período de cobertura e você não tem retroatividade. Essa mesma seguradora que emite o certificado, se você for contratar uma pólice, ela vai falar que você não é segurado, que não é renovação, que você está contratando um seguro novo. Olha isso. Então tome muito cuidado, contrate seguro, é de extrema importância. O Brasil é o segundo colocado no mundo em ações judiciais contra médico. Então, né, metade das ações os médicos ganham, eles têm êxito, mas tem o custo de defesa, os honorários advocatícios, as custas judiciais, e mesmo que você tenha êxito, esse valor não é recuperado. Então, a melhor forma de evitar esse prejuízo é tendo uma pólice, e se eventualmente o judiciário achar que o médico é responsável, a apólice vai indenizar também o valor da condenação. De novo, eu não tenho nada contra nenhum tipo de consultoria, prestação de serviços. O que eu não acho bacana é vender uma situação diferente da realidade. É falar para o médico que ele tem um seguro até melhor do que se ele contratasse com uma seguradora. Não, ele não tem um seguro. Ele está contratando uma prestação de serviços. Aí, se você quer ver se vale a pena, peça o contrato na íntegra, peça o regulamento, pede para um advogado verificar aquelas condições, porque você vai ver que elas são bem mais abusivas e restritivas do que uma pólice de seguros de verdade, que a empresa é fiscalizada, que você tem uma série de mecanismos de controle para receber por aquilo que você pagou, que não tem situações absurdas. E quando você for contratar um seguro, para quem que você está pagando aquele boleto ou para quem que é aquele link de cartão de crédito, se for para uma seguradora, ok. Se for para qualquer empresa que não é uma seguradora, bom, aí você está contratando uma prestação de serviços, não seguro.